Olá, bem-vindos. Começa agora mais um episódio do podcast A História. Hoje vamos falar dos 8 empresários que foram alvo de operações. Um grupo de empresários virou alvo de mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, nesta terça-feira, dia 23, por causa de mensagens compartilhadas por WhatsApp. Nos textos enviados pelo aplicativo, os empresários, apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, PL, defendem um golpe de Estado no Brasil caso o candidato, do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vença as eleições de outubro para a presidência da República. As mensagens foram reveladas pelo site Metrópolis. Saiba quem são os alvos da operação e veja ao final de reportagem o que disseram sobre os mandados. Luciano Hang, Avan, dono da rede de lojas de departamento Avan, o catarinense Luciano Avan, de 59 anos e nascido em Brusque, no Vale do Itajaí, é considerado uma das pessoas mais ricas do país. Ele foi listado em 2022 como o 10º brasileiro mais rico no ranking de bilionários da Forbes. A fortuna dele divulgada pela publicação foi de 4,8 bilhões de dólares, o que o coloca na 586ª posição na lista de mais ricos do mundo. Hang é um dos mais ferrenhos defensores de Bolsonaro e chegou a ser alvo de investigações da CPI da Covid, no Senado, por suposto envolvimento em esquemas de disseminação de informações falsas, principalmente sobre tratamentos ineficazes contra a Covid. Filho de operários, Hang começou ainda jovem a trabalhar na mesma fábrica onde trabalhavam o avô e os pais. Foi promovido a vendedor e, com 23 anos, comprou uma pequena fábrica de toalhas que estava fechando. Depois, foi para a Coreia do Sul importar os tecidos. A primeira loja da Avan, inaugurada em 1986 em Brusque, quando Hang tinha 24 anos, vendia apenas tecidos, mas ao longo do tempo passou a diversificar os produtos. Afrânio Barreira Filho, Coco Bambu, engenheiro de formação, o cearense Afrânio Barreira Filho é dono de uma das maiores redes de restaurantes do país, o Grupo Coco Bambu. Especializado em frutos do mar, o empreendimento começou após Barreira Filho reformar uma mansão antiga que era de seu avô e transformá-la em uma área comercial com salas e lojas alugadas, que incluía uma pequena pastelaria criada por ele e a esposa. O negócio evoluiu para uma marca inaugurada em 2001 e que hoje se espalha por 17 estados do país, com dezenas de restaurantes e lucro milionário. Antes de entrar para o ramo gastronômico, o engenheiro havia trabalhado por anos em sua área de formação, atuando como funcionário e depois sendo dono de uma construtora. Marco Aurélio Raimundo Mormaí, nascido em Guaíba, Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Raimundo é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS Morongo. Como o empresário é conhecido, fundou a Mormaí, empresa de vestuário e artigos de surf, nos anos 1970, em Garopaba, Santa Catarina, para onde se mudou com a então esposa. A marca hoje é uma das maiores do mundo do segmento, mas está mais voltada a licenciamentos e franquias, são 30, e segue tocada por Raimundo e seus filhos. Em entrevista à revista Forbes, ele conta que chegou a passar a fábrica para um amigo há cerca de 10 anos, mas retornou pouco depois. Em 2011, recebeu da Assembleia Legislativa do Estado o título de cidadão catarinense, revogado, no entanto, 4 anos depois. Na lei que concedeu o título, Raimundo é descrito como médico, empresário, músico, piloto de helicóptero, surfista e velejador. José Isaac Pérez, Rede Multiplan, sócio fundador da Rede Multiplan de Shopping Centers. O empresário José Isaac Pérez é de Ipanema, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, e criou sua primeira empresa, a Incorporadora Veplan, aos 22 anos. Na época, ele era estudante da antiga Faculdade Nacional de Economia, atual Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pérez começou a investir no ramo quando este segmento ainda era incipiente no país.
Inicialmente, ele apostava em empreendimentos distantes dos centros urbanos. Foi o criador, por exemplo, do Shopping Ibirapuera, em São Paulo, BH Shopping, em Belo Horizonte, Barra Zoping, no Rio de Janeiro, Ribeirão Zoping, em Ribeirão Preto, e Parque Zoping, em Brasília. Também esteve à frente do lançamento do primeiro condomínio residencial de alto padrão da América Latina com campo de golfe iluminado, além de ciclovia, heliponto e clube de lazer, o Barra Golden Green, na Barra da Tijuca. Maier José Penigri, Tecnisa. Maier José Penigri é engenheiro civil e fundador da Tecnisa, empresa do setor imobiliário, fundada em 1977 em São Paulo. Nigri é hoje vice-presidente do Conselho de Administração da companhia, que é presidida atualmente por seu filho, José P. Maier Nigri. A Tecnisa abriu capital na Bolsa em fevereiro de 2007 e, em seu site, informa ter lançado mais de 7,3 milhões de metros quadrados de empreendimentos, com 270 lançamentos e mais de 46,5 mil unidades, sendo 40 mil apartamentos. Ivan Urubel, W3 Engenharia. Ivan Urubel é dono da W3 Engenharia, fundada em 1977. A construtora tem foco principalmente em empreendimentos na zona sul do Rio de Janeiro. Em sua página na internet, a empresa diz ter atuado em mais de 100 empreendimentos, entre shopping centers e edifícios comerciais e residenciais. Em comunicado divulgado após vir a público as mensagens golpistas de Urubel no grupo de WhatsApp, o advogado dele afirmou que o empresário, descendente de família polonesa judia, foi convidado a se retirar do IME, Instituto Militar de Engenharia, em 1968, após se manifestar contra o AI-5. Luiz André Tissot, Grupo Sierra, fundador Grupo Sierra, rede de imóveis de luxo. Luiz André Tissot vem de uma família com tradição na manufatura de artigos de madeira na Serra Gaúcha. Em Gramado, onde o empreendimento possui um showroom, o negócio cresceu junto com o turismo na cidade. Aberta em 1990 como importadora de móveis de alto luxo com assinatura de designers italianos, o que começou como Sierra Móveis hoje fabrica itens como cadeiras, sofás e poltronas. Há mais de 70 unidades no país e também pontos de vendas em países como Chile, Argentina e Panamá. Em 2018, a empresa de Tissot foi alvo de processo no qual o Ministério Público do Trabalho, MPT, descreveu ter havido coação eleitoral. O empresário, segundo o MPT, encaminhou carta aos empregados manifestando sua intenção de voto e indicando motivos para votarem em seu candidato, assim como motivos para não votar em candidatos de outras correntes políticas. Segundo o MPT, o teor da carta, do empresário a funcionários, transmite a mensagem de que não votar no candidato apontado pelo empregador seria prejudicial ao país, à empresa e aos empregos dos colaboradores, não concordando com as posições defendidas por partidos políticos não alinhados com a ideologia propagada pelo candidato defendido. José Couri, Barra World Shopping. José Couri é dono do Barra World Shopping, um empreendimento comercial e de lazer localizado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O empreendimento se intitula o primeiro shopping temático do mundo, que reproduz a arquitetura e os principais monumentos de vários países, como a Torre Eiffel e o Big Ben, e possui mais de 400 lojas. Veja o que os empresários disseram sobre os mandados. A defesa de Luciano Hang enviou a seguinte manifestação do cliente: sigo tranquilo, pois estou ao lado da verdade e com a consciência limpa. Desde que me tornei ativista político, prego a democracia e a liberdade de pensamento e expressão, para que tenhamos um país mais justo e livre para todos os brasileiros. Eu faço parte de um grupo de 250 empresários, de diversas correntes políticas, e cada um tem o seu ponto de vista. Que eu saiba, no Brasil, ainda não existe crime de pensamento e opinião. Em minhas mensagens em um grupo fechado de WhatsApp está claro que eu nunca, em momento algum, falei sobre golpe ou sobre STF.
Eu fui vítima da irresponsabilidade de um jornalismo raso, leviano e militante, que infelizmente está em parte das redações pelo Brasil. Daniel Maia, advogado do empresário Afrânio Barreira, disse que a operação é fruto de perseguição política e denúncias falsas, as quais não têm nenhum fundamento. Disse ainda que o cliente está absolutamente tranquilo e colaborando com a busca da verdade, a qual resultará no arquivamento da investigação. A assessoria de Luiz André Tissot informou que a empresa e o empresário não irão se manifestar sobre o tema. A defesa de Marco Aurélio Raimundo informou que o cliente ainda desconhece o inteiro teor do inquérito, mas se colocou e segue à disposição de todas as autoridades para esclarecimentos. A defesa de Ivan Urubel informou que o cliente tem histórico de vida completamente ligado à liberdade. Em 1968 foi convidado a se retirar do IME por ser contrário ao AI-5. Nada na vida dele pode fazer crer que o posicionamento daquele momento tenha mudado. Colaboraremos com o que for preciso para demonstrar que as acusações contra ele não E essa história termina aqui. Lembro a vocês que a reapresentação do episódio é exibido às 6 da tarde na rede PC Rádio News e logo após o Jornal da Meia-Noite na rede PC News. Para todos e uma ótima semana e até!